Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Tudo bem com os senhores, doutores? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de processo penal, mais uma aulinha aqui para você. Não sei se o seu edital já começa a partir de inquérito, nós temos alguns editais que o tópico 1 nem é as disposições preliminares do CPP, né? Alguma boa parte, na verdade, dos editais começa já com o tópico de inquérito, então eu pretendo literalmente enquadrá-los em relação à disciplina e desenvolver o raciocínio correto a respeito do inquérito policial. Sejam muito bem-vindos, então, a mais uma aulinha de processo para a gente começar um tema que, para carreiras policiais, eu não sei se você vai prestar especificamente esse concurso, meu Deus, tem uma importância substancial. Não é verdade? PF cobra esse tema de maneira assídua, a própria Polícia Rodoviária Federal cobra alguns temas voltados para inquérito policial, notadamente o artigo 6º e 7º do CPP, então nós vamos desdobrar o nosso assunto dentro de inquérito policial. Olha só, doutor, no que tange ao inquérito policial, talvez o ponto mais interessante que você tenha que ter em mente para já adiantar o seu estudo é ler os dispositivos da lei. Quer ver só? O inquérito, o tema de inquérito policial, ele se encontra enquadrado topograficamente no CPP nos artigos 4º até o artigo 23 e depois nós temos também o artigo 28 e 28A para ser estudado e que demanda certo conhecimento técnico acerca da matéria. Então, veja que o inquérito policial é um mundo de informações. E as bancas muitas vezes correlacionam a temática de inquérito com outros temas do edital, como acontece, por exemplo, com a ação penal. Isto nós veremos na aula do rito procedimental do inquérito. Tudo bem? Então, para nós iniciarmos, eu preciso trabalhar com você, primeiramente, um enquadramento do que vem a ser inquérito policial. Quer ver só? É muito comum a galera ver a palavra inquérito policial e já lembrar das polícias. Só que você tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? A palavra inquérito, meus amigos, significa investigação. Quando a gente enquadra o inquérito de natureza policial, nós estamos falando do inquérito que vai ser realizado pela polícia. Então veja, o inquérito policial é espécie do gênero investigação criminal. Investigação criminal pode acontecer em várias esferas: esfera militar, esfera do Ministério Público, esfera judicial, inclusive esfera do executivo, que vem a ser o inquérito policial. Então repare que o inquérito policial é a investigação realizada pela polícia. Só que, doutor, permita-me ser mais cirúrgico aqui com você. Não é qualquer polícia que tem uma atribuição constitucional investigativa. Quer ver só? Se você pegar o artigo 144 da Constituição Federal, ela vai estabelecer um rol taxativo de órgãos que integram a segurança pública. Dentre eles, nós temos as polícias militares, o Corpo de Bombeiros Militar, nós temos também a PRF e nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Estes 4 grupos de entes relativos à segurança pública, repare agora, são apelidados pela nossa doutrina como sendo polícias administrativas, chamadas também de polícia ostensiva ou preventiva. Então, só para a gente desdobrar um pouquinho do artigo 144, vamos ver na tela qual é o raciocínio que você precisa levar para sua prova? Olha só, doutor. No que tange, portanto, ao enquadramento, nós temos o artigo 144 da Constituição Federal, estabelecendo um rol taxativo, veja, estabelecendo um rol taxativo de integrantes da segurança pública. Dentro deste rol, a doutrina costuma subdividir 2 grandes grupos. Quer ver? Existe um rol de polícias chamada de polícia administrativa, ou ainda chamada de polícia ostensiva ou também preventiva. Esta polícia administrativa ostensiva ou preventiva é aquela polícia, doutor, que está emaranhada na sociedade. É aquela polícia que se vê vestida, trajada como policial, com colete à prova de balas. Eu não gosto da palavra balas, até porque eu sou perito e eu prefiro a nomenclatura projétil, mas tudo bem, né? Com a arma à mostra, com viaturas muito bem visíveis e caracterizadas. Tudo isso
para coibir o comportamento criminoso antes mesmo dele acontecer. Então, uma polícia preventiva ou ostensiva é aquela polícia que se mostra presente avisando a sociedade que esta sociedade está segura. Avisando a sociedade que se acontecer alguma coisa ali, a polícia vai pegar. Essa é a ideia da polícia chamada de ostensiva ou preventiva. E aí, dentro deste rol, nós encontramos, como eu já falei para você, as nossas queridas polícias militares, juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar, que tem uma função específica de defesa civil. Temos também a Polícia Rodoviária Federal e temos também aqui enquadrado a Polícia Ferroviária Federal. Não obstante, doutores, por mais efetiva que seja a polícia administrativa preventiva ou ostensiva, crimes fatalmente acontecem. Desde que o mundo é mundo, crimes acontecem. E diante da prática de um crime, por mais exitosa que seja a polícia administrativa ou ostensiva, neste caso, o crime já aconteceu. Se o crime já aconteceu, será dado protagonismo a um segundo grupo de polícias que nós apelidamos de polícias judiciárias ou até mesmo polícias repressivas. São polícias que atuam posteriormente à prática do crime, seja na fase investigativa ou seja na execução da pena. Qual seria essa polícia, Pedro? Repare, nós temos aqui ainda, portanto, um enquadramento muito específico. Letra B. Existe também uma polícia chamada de polícia judiciária, ou ainda chamada de polícia repressiva. São polícias que vão atuar posteriormente à prática do crime. E aí, dentro deste enquadramento, nós encaixamos as polícias civis dos estados e enquadramos também a Polícia Federal e também as polícias penais à luz da mais recente emenda constitucional que nós tivemos no âmbito da nossa Constituição. A Polícia Penal hoje faz parte de uma polícia de execução. Estamos falando de uma polícia que existe no âmbito dos estados e também da União, não é verdade? Os famosos DPENs, Departamentos Penitenciários, e esta polícia vai ser responsável pela execução da pena após uma sentença transitar em julgado. No que tange às polícias judiciárias, é muito relevante que você entenda que são estas as polícias que protagonizam o inquérito policial. Não a polícia penal, mas a polícia civil e a polícia federal. Doutores, estas duas polícias são as polícias efetivamente responsáveis pela deflagração do inquérito policial. Pronto. É aqui que eu queria chegar com você. A polícia ostensiva não conseguiu ser 100% eficaz, um crime aconteceu. Um crime acontecendo, nós teremos, portanto, a Polícia Civil no âmbito dos estados e a Polícia Federal no âmbito da União, investigando, claro, dentro das suas respectivas atribuições. Pronto. Quando eu cito para você, portanto, o inquérito policial, eu estou falando da investigação feita, presidida por um delegado de polícia pertencente às polícias civis e federais apenas. Esta vem a ser a regra. Pedro, tem exceção? Existe investigação feita, por exemplo, pela Polícia Militar? Sim, existe. Mas neste caso, não é inquérito policial. Neste caso, é inquérito militar. E isso nós veremos à frente quando nós falarmos de hipóteses de inquéritos extrapoliciais. Tudo bem? Enquadramos os senhores em relação ao tema e agora eu já me sinto mais à vontade para finalmente traçarmos um conceito, doutores. Um conceito do que é efetivamente o inquérito. Repare, se o inquérito ele é produzido pelas polícias civis no âmbito dos estados e pela Polícia Federal no âmbito da União, o nosso professor Aury Lopes Júnior, sem dúvida, um dos doutrinadores mais marcantes no que tange a inquérito policial, ele lastreou um conceito subdividido em 4 vertentes. Estes conceitos desembocam nas provas de concurso, notadamente nas provas de carreira de polícia. Então veja, o Aury Lopes trouxe 4 vertentes do que vem a ser a definição de inquérito policial, pensamento este que foi uniformizado nas demais doutrinas. Poderia citar para você aqui o professor Renato Brasileiro,
Poderia citar aqui para o senhor o professor Alexandre Sebrián e também o professor Nestor Távora. Tudo bem? Então o conceito lastreado pelo Auri se subdivide em 4 vertentes. Qual seria a primeira? Veja, o inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar. Então repare, a primeira vertente vai afirmar que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Meus amigos, as bancas adoram afirmar que o inquérito policial é um processo administrativo. Isso está absolutamente errado. Processo é uma coisa, procedimento é outra. Um procedimento administrativo é uma formalidade, enquanto um processo é nada mais do que uma sequência de atos que culminam, que desaguam numa decisão judicial. Não tem nem juiz na fase de inquérito, pelo menos não como regra. Tá vendo como é que funciona isso? No inquérito policial, nós temos a nomenclatura procedimento administrativo. E aí, claro, algumas nomenclaturas são substanciais que nós possamos trazer aqui para você na nossa aula. Quer ver só? Você não pode confundir processo com procedimento. Você vai anotar que o inquérito policial é um procedimento. Eu não me canso de falar isso porque despenca em prova. O inquérito policial é um procedimento, não é um processo. Este procedimento tem natureza administrativa ou ainda a banca já utilizou uma nomenclatura chamada de extrajudicial ou ainda preliminar. Pedro, por que é um procedimento administrativo ou extrajudicial ou ainda preliminar? Quer ver? O inquérito ele é administrativo, portanto, não temos como regra a atuação do juiz na fase de inquérito. Não temos. Sendo assim, se eu não tenho a presença de um juiz na fase de inquérito, somente poderá haver atuação judicial mediante provocação. Mediante provocação de quem, Pedro? Ora, mediante provocação das autoridades policiais, leia-se, delegados de polícia, e em última ratio, também mediante provocação do Ministério Público. Percebeu? Por isso que a nomenclatura pode ser também procedimento extrajudicial. Agora, no que tange a procedimento preliminar, é importante traçar com você qual é o objeto de estudo propriamente dito do processo penal. Quer ver só? Quando nós trabalhamos o objeto de estudo do direito processual penal, repare, o objeto de estudo do processo penal vem a ser uma coisa que nós chamamos de persecutio criminis. Persecutio criminis ou persecução criminal. E a persecução criminal no Brasil se subdivide, doutor, em 2 fases. Uma fase que é preliminar, chamada também de fase investigativa, e existe também uma fase processual. Tá vendo por que o inquérito não pode ser chamado de processo? A fase processual é outra fase, que culmina numa decisão de um juiz. Então a persecução criminal ela é subdividida em 2 etapas. Uma fase preliminar, uma fase investigativa e também numa fase judicial ou chamada também de processual. Ok? Vou até colocar outras nomenclaturas. A fase preliminar ou investigativa, portanto, também pode ser chamada de fase extrajudicial, porque como regra não temos a atuação do juiz, a não ser que ele seja provocado. Na fase processual, sim. Esta é a fase judicial, é a fase que é protagonizada pela presença de um juiz propriamente dito, um juiz togado, bacharel em direito, devidamente concursado e no exercício do cargo. Então existe essa diferença. Por isso que a banca também pode utilizar a nomenclatura que o inquérito é um procedimento preliminar. Está correta essa afirmativa. É um procedimento que vem antes do processo judicial propriamente dito. Visto isso, sepultamos a primeira vertente do conceito dado pelo professor Auri Lopes. Então vimos o início do conceito do inquérito. Então vamos dar continuidade. O inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter informativo. Como assim, Pedro? De caráter informativo. Repare, o inquérito ele vai ter basicamente como destinatário o membro que vai possuir a titularidade do direito de ação.
Diante disso, é importante citar que o inquérito ele vai embasar, ele vai subsidiar, ele vai funcionar como se fosse um pilar de sustentação da inicial acusatória. Diante disso, o caráter informativo diz respeito à existência ou não de indícios de cometimento do crime. Então ele vai informar o titular da ação penal quais são os indícios presentes até o momento para se verificar se será ou não deflagrado o processo. Essa é a ideia do caráter informativo do inquérito. Repare, caráter meramente informativo. Vinculação aqui nós não temos vinculação alguma. Depois, além de ser um procedimento administrativo de caráter informativo, o inquérito policial visa apurar indícios de autoria, materialidade e também as circunstâncias na qual foi praticado o crime. Aqui você tem que tomar muito cuidado, doutor, mas muito cuidado mesmo. Por quê? Se o inquérito tem o objetivo, se o inquérito visa apurar a autoria, isto significa que nós pretendemos detectar quem é o suposto criminoso na fase de inquérito. Isso é determinar a autoria. Quem é possivelmente a pessoa que praticou aquele crime. Diante disso, essa pessoa será indiciada, nós falaremos isso mais no rito procedimental. Esta pessoa será indiciada e efetivamente, neste caso, denunciada, se tornando réu. Materialidade. Materialidade tem a ver se ocorreu ou não crime. Então, primeiro, eu tenho que verificar quem praticou. Eu também tenho que verificar se houve ou não crime. Porra, você já imaginou? Eu já tive algumas oportunidades de notar, na nossa literatura, que existem inquéritos policiais que foram abertos para investigar, doutores, crimes de adultério. Doutor, o crime de adultério não existe desde 2005. Olha que coisa. Em 2006, 2007, os delegados estavam baixando portaria para abrir inquérito em relação ao crime de adultério. Um absurdo. Percebeu? Então, neste caso, não haveria materialidade. Não há crime. Então, quando se verifica a materialidade, eu quero basicamente focar o estudo se houve ou não o tal do crime. Pronto. Verifiquei a autoria e verifiquei materialidade. As circunstâncias do crime é basicamente uma prerrogativa presente na Lei 12.830 do ano de 2013. Esta lei, doutor, é uma lei bem curtinha, recomendo aos senhores a recomendação, tá? De leitura, portanto. Esta lei 12.830 de 2013 é a lei que vai regulamentar as investigações policiais presididas pelos delegados de polícia. Essa seria a ideia. Tudo bem? Então, circunstâncias do crime. Como assim? Quer ver? Quando você estuda direito penal, você basicamente vai entrar no capítulo dos crimes contra a pessoa e mais precisamente no capítulo de crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, O título é crimes contra a pessoa e o capítulo é crimes contra a vida. E aí você vai encontrar lá homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Quando o indivíduo pratica o crime mediante relevante valor social, relevante valor moral, logo após injusta provocação da vítima sob domínio de violenta emoção. Doutor, essas três características demarcam uma circunstância na qual o crime foi praticado que vai fatalmente desaguar numa redução de pena. Então, se verificar as circunstâncias na qual o crime foi praticado, também é substancial, porque lá na frente isto vai fundamentar uma sentença, com aumento de pena, com uma diminuição ou ainda com uma qualificadora de crime. Ok? Então estes são as três vertentes do objetivo do próprio inquérito policial. E por fim, sendo o inquérito presidido pelos delegados de polícia de carreira, necessariamente bacharéis em direito, aos quais será dado tratamento protocolar idêntico aos defensores públicos, aos membros do MP e também aos nossos magistrados. Isso você encontra na Lei 12.830 do ano de 2013. Ok? Os delegados de polícia, portanto, são as autoridades que presidem, são as autoridades que vão protagonizar o andamento das investigações no âmbito do inquérito policial. Resumindo, vamos juntar todos os conceitos trazidos pelo Auri? O inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias, sendo este presidido pelo delegado de polícia.
Show de bola, né? Matamos todas as vertentes nas quais o Auri subsidia o conceito de inquérito. E eu vou além. O professor Auri traça este conceito, o qual é replicado pelas bancas. Meus amigos, você não tem ideia da quantidade de questão que você consegue matar só com o conceito de inquérito policial. Você não tem ideia. Então, dominar muito bem essas 4 vertentes é questão de sobrevivência para nós na prova. Superado o conceito, eu avanço para a natureza jurídica. Sempre que aparece em prova a nomenclatura natureza jurídica, a galera se desespera, vai à loucura. Pedro, por quê? Eu nunca consigo entender, Pedro, que porra que é a natureza jurídica. Quer ver? Sempre que alguém perguntar para você qual é a natureza jurídica de algo, eu quero que você se posicione no mundo jurídico e veja aquele objeto juridicamente. Como que aquele objeto, como que aquela pessoa se enquadra juridicamente? Quer ver só? Quando eu olho o inquérito de fora, numa visão jurisdicional ou numa visão mais jurídica da coisa. Se você pudesse afirmar o que é o inquérito policial juridicamente falando, o que é de fato este inquérito? Meus amigos, natureza jurídica do inquérito é de procedimento administrativo. É meramente um rito formalizado, é meramente um conjunto de papéis administrativos que são entregues ao titular da ação. Então a natureza jurídica do inquérito é de procedimento administrativo. Ele não é um processo judicial e ele também não é um processo administrativo. PAD você estuda lá no direito administrativo. Ok? Então a natureza jurídica é absolutamente simplória. Trata-se de um procedimento administrativo. Finalidade. Qual seria, doutores, a finalidade? Afinal de contas, para que se investiga no Brasil? E aí a doutrina, no que tange a finalidade, ela gosta de trazer pelo menos 2 vertentes. Por isso que eu cito que a finalidade do inquérito é dual. Pedro, por que a finalidade do inquérito vem a ser dual? Repare, a primeira vertente que a gente tem da finalidade é uma vertente que a gente já conversou. O inquérito, ele nasce para se buscar indícios de autoria, materialidade e também as circunstâncias na qual aquele crime foi praticado. Este vem a ser o objetivo primário do inquérito. Então veja, isto é a finalidade inicial, é a finalidade de número 1. Pedro, qual seria a finalidade de número 2? Olha que interessante. Meus amigos, existem situações nas quais, ainda que não exista um processo, se mostra necessário a atuação judicial na expectativa de proteger testemunhas ou ainda vítimas. Imagine que durante a fase de inquérito, o delegado represente pela prisão temporária. A pessoa está ameaçando testemunhas. O suposto criminoso está ameaçando a vítima, notadamente na Lei Maria da Penha, notadamente num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante disso, o juiz ele vai ter que tomar alguma atitude. O juiz vai ter que determinar uma medida cautelar. Doutor, fala para mim, com base em que o juiz determina uma medida cautelar? Ora, com base nos elementos levantados na fase de inquérito. Então, a primeira vertente é levantar indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias, e a segunda é embasar a determinação de medidas cautelares, porque não tem processo ainda. O delegado representa o juiz e o juiz determina uma medida cautelar com base nos elementos colhidos ainda na fase de inquérito. Percebeu? 2 finalidades importantíssimas para nós nos lembrarmos a respeito do inquérito policial. Por fim, nós temos que trabalhar o destinatário. Afinal de contas, para quem vai este inquérito policial? Meus amigos, nós tivemos questões de 2021 perguntando esse troço e a galera se desdobrou que você não tem ideia. Então, numa vertente mais inicial a respeito deste pensamento, eu quero afirmar que o destinatário do inquérito pode ser um destinatário imediato ou pode ser também um destinatário mediato, intermediário. Quer ver só? Vamos colocar isso aqui para você. No que tange ao destinatário propriamente dito do inquérito, eu quero lembrar você o seguinte. Existe um destinatário que nós vamos chamar de imediato e existe um destinatário que é intermediário, que nós vamos chamar de mediato.
ato. O inquérito, quando ele é finalizado, o inquérito policial, quando ele é finalizado, é produzido, portanto, um relatório. Este relatório, doutor, ele é encaminhado para o juiz. E o juiz encaminha este relatório para o titular da ação penal, que neste caso, se a ação penal for pública, o titular da ação penal é o Ministério Público. Se a ação penal for privada, será o querelante, tá? Será o querelante o titular da ação penal privada. Agora, repare o seguinte, o juiz nesse contexto todo, ele funcionou como um intermediário, percebeu? Este juiz, portanto, é considerado o destinatário imediato. Já o destinatário imediato é o Ministério Público e também o querelante. E a galera se desdobra, a galera não entende esse troço e, doutor, não é nada difícil. Quer ver só? Quando você vai escrever uma carta para alguém, tem lá na carta destinatário, não tem? Você coloca o nome da pessoa. Só que você não entrega diretamente essa carta para a pessoa, você entrega no correio e o correio entrega para a pessoa. A ideia é a mesma. O destinatário imediato é quem efetivamente vai utilizar aquele troço, é quem efetivamente vai ver a carta. Portanto, é o destinatário final, neste caso, o titular da ação penal. O correio, nesse exemplo que eu te dei, ele vai intermediar a relação. Portanto, o correio ele é considerado um destinatário imediato. A ideia aqui é igual. O juiz ele funciona como um agente que vai intermediar toda a atuação do delegado e também do Ministério Público, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público precisar de novas diligências, ele devolve isto para o juiz e o juiz remete novamente a quem? Ao delegado. Pedro, é possível que isso aconteça? O Ministério Público não convencido dos fatos pedir novas diligências? Claro que é possível. Nós veremos isso um pouco mais à frente, mas é possível sim. Tudo isso acaba sendo intermediado, doutores, pela figura do juiz. Mais precisamente o cartório ou ainda a secretaria ali do judiciário. Então, muito cuidado com isso. Tudo bem? O juiz é quem vai intermediar toda essa sistemática. É bem verdade que nós já temos hoje no Brasil implementado um sistema de informação que já cria uma relação direta entre o delegado e o membro do MP. Mas, para nossa prova, o que importa é o que está no CPP. E o que está no CPP é justamente isso. Juiz, portanto, é o destinatário imediato, enquanto o titular da ação penal, seja o querelante, seja o Ministério Público, eles serão os destinatários imediatos. Show de bola? Doutores, para nós compreendermos, portanto, o inquérito policial, já conseguimos ter uma noção muito boa das principais prerrogativas inerentes ao procedimento. Findo aqui, eu supero essa noção introdutória ao inquérito policial e já já nós voltamos dando continuidade ao tema.